Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel Vieira. Hoje eu vou apresentar algumas funcionalidades do MATLAB que auxiliam no desenvolvimento de sistemas de auxílio ao motorista e para veículos autônomos. Uma das primeiras funcionalidades para assistência ao motorista é um seguidor de faixa. Existe já em alguns carros faz alguns anos. É um conceito simples, mas que envolve algumas etapas. Primeiro, óbvio, capturar imagens e cortar um pedaço da imagem que representaria só a pista com as faixas que eu pretendo que o carro siga. Com, com essa imagem das faixas, eu preciso binarizar essa imagem para detectar as bordas. E isso envolve diversas funções, por exemplo, algumas aqui que o MATLAB já tem implementadas. Função Edge, detecta bordas, tem cerca de 10 métodos diferentes, todos eles customizáveis. Enclose, BWROpen, Emerald e BWMorph são funções para aplicação de transformações morfológicas sobre a imagem. Servem para você limpar a imagem, você reduzir uma mancha a uma linha, tornar ela mais inteligível para o computador. Experimentando um pouco com esse tipo de função dentro do MATLAB, eu chego numa imagem como essa, onde tem linhas finas representando cada uma das faixas, e só isso, o resto é preto. Terceiro passo, eu preciso aplicar a calibração da câmera. Eu vou explicar sobre calibração de câmera em alguns slides para frente. A ideia é a seguinte, na minha imagem eu tenho coordenadas x, y da câmera. Eu quero converter isso para coordenadas do mundo real, porque eu quero saber onde realmente está a pista. Então, existe uma matriz de rotação aqui e um vetor de translação que eu calculo quando eu calibro a câmera. E eu posso aplicar essa matriz de rotação e vetor de translação para transformar as coordenadas da imagem em coordenadas da câmera, chegando nesse gráfico aqui, que é praticamente um mapa da minha pista. Em seguida, eu tenho que aplicar alguma... É uma escolha, na verdade. Eu tenho que escolher que faixa eu pretendo seguir e tem N formas de se fazer isso. É a etapa mais arbitrária desse processo, na verdade. E, uma vez escolhida que faixa seguir, eu posso aplicar um modelo de regressão, por exemplo, para ajustar uma parábola sobre cada linha que determina a faixa que eu estou seguindo, e chego nesse último gráfico aqui, onde eu tenho de fato desenhado a faixa que eu estou seguindo. Isso tem que ser iterado a cada imagem capturada pela câmera. Uma imagem a cada 48 imagens por segundo, por exemplo, numa câmera comum. E aqui um exemplo disso funcionando, o modelo de Simulink atrás, exatamente para aquela lógica de escolher que faixa eu estou seguindo e se manter nessa faixa. E aqui uma simulação de um cenário urbano numa pista com algumas faixas, que o carro deve seguir a que ele está. E ele troca de faixa em algum momento. E aqui a escolha de faixa que eu mencionei no passo anterior. Sobre calibração de câmera, serve para duas coisas. Você pode usar a calibração da câmera para corrigir distorções da imagem, por exemplo, nessas duas aqui. Se eu tiver a calibração da minha câmera, uma linha que aparece curva por causa do efeito olho de peixe na imagem, eu posso fazer ela ser reta como eu sei que ela deveria ser. E a segunda utilidade é o que eu tinha mencionado antes, de você conseguir calcular uma matriz de rotação e um vetor de translação que convertem
as suas coordenadas da imagem para coordenadas do mundo real. E uma vez calculados essa matriz e esse vetor, dá para aplicar a função aqui, points to world, para fazer essa conversão em qualquer imagem que essa câmera pegue. O MATLAB também tem esse aplicativo exatamente para calibrar a câmera. Você pode imprimir esse padrão xadrezinho aqui, ele tem que ter um número ímpar de um lado e um número par do outro de quadrados, para que ele seja detectável sem ambiguidade pelo algoritmo desse aplicativo. Você coloca várias imagens, várias fotos aqui desse padrão e calibra. Ele te retorna os parâmetros da câmera, como funções para você desfazer a distorção da imagem, retorna essa conversão, essa matriz de rotação e vetor de translação, tudo isso. Uma outra funcionalidade para sistemas de auxílio motorista é detecção de objetos. Esse modelo é bastante geral, ele serve para muitas outras coisas, mas no caso específico da indústria automotiva, ele é útil para detecção de veículos, de pedestres e de identificação da sinalização de tráfego. O processo é bastante straightforward, esqueci a palavra em português. Você primeiro coleta imagens, no exemplo aqui é de carros, mas é do objeto que você quer identificar. Você coloca labels na imagem, identificando exatamente onde está o objeto em cada uma delas. Você treina o detector e testa a performance dele. E se ainda não for suficiente, você coleta mais imagens e continua iterando esse processo. Mostrar um pouquinho deles. É importante que você colete muitas imagens e que elas representem o objeto das maneiras mais diversas possíveis. No caso de carro, iluminações diferentes, cenários diferentes, modelos diferentes, cores diferentes, posições diferentes. Absolutamente todas as variações possíveis que você pode ter em uma imagem de um carro. Em seguida, você pode usar o aplicativo Image Labeler do MATLAB. Ele permite você selecionar uma imagem e apontar na imagem onde está o objeto que você quer detectar. Você pode apontar quantos você quiser. Você pode, inclusive, botar mais de um label. Eu poderia apontar aqui que tem um carro, aqui que tem um poste, aqui que tem uma placa de rua, etc. Feito isso, você vai ter uma tabela aqui, detector file, que vai te apontar o arquivo da imagem e todas as regiões que você selecionou. Desculpa, detector file é outra. Detector file é só o nome do arquivo que eu quero que saia o meu detector. O que eu acabei de explicar é o positive instances. Ele aponta as imagens e as regiões que eu selecionei. O negative folder são imagens que não contêm nada do que eu quero detectar. E eu seto alguns parâmetros, por exemplo, o false alarm rate, ponto 1 significa que eu tolero 10% de alarme falso. E num cascade stages, o 5, eu quero que o detector funcione em 5 camadas. Tem algumas outras propriedades que podem ser customizadas também. E o que eu tenho que chamar atenção aqui é uma única linha para você treinar o detector. Não tem nenhum código misterioso para fazer isso. É só chamar essa função train cascade detector, tendo feito os passos anteriores certinho. E em seguida, para usar esse detector, você chama a função vision.cascadeObjectDetector, apontando o arquivo em que você salvou o seu detector. Aqui um exemplo, de novo, uma simulação de um cenário que tem dois carros na minha frente. O quadrado vermelho e o quadrado verde apontam a detecção
por esse algoritmo, e o quadrado azul em volta de cada um, que está um pouco sutil na imagem, mas dá para ver ainda, é o valor real, que foi apontado na mão durante o treinamento. E vocês veem que está bastante próximo. E só resumindo aqui o processo de novo, você coleta imagens com o objeto que você quer detectar, imagens sem o objeto que quer detectar, treina o detector com as propriedades que você escolher, e em seguida aplica a função vision.cascadeObjectDetector para detectar os objetos em quaisquer imagens que você tem. E aqui o link para a função trainCascadeObjectDetector, mostrando um exemplo do começo ao fim de como faz isso. Outra funcionalidade é a detecção e extração de features para rastreamento do objeto. Feature é um termo genérico que pode significar pontos invariantes, no caso de surf, pode ser regiões aproximadamente uniformes, no caso de GMSR, pode ser quinas, no caso de quando eu estou detectando corners, podem ser bordas, depende do que eu estou usando, de qual função eu estou usando para detectar features. O MATLAB tem 6 ou 7, se eu não me engano, talvez mais, para detectar features. Aqui eu usei MSR como exemplo. Eles têm Surf, Harris, Eigen, N outras. Essa função, eu passo uma imagem para ela e ele detecta regiões, como essa imagem pequenininha aqui, a quarta imagem pequenininha. E o que ele faz com essas regiões? Se eu passar para essa função extract features, ela vai transformar em uma linha de uma tabela cada região. Porque isso é digerível por um algoritmo de classificação, por exemplo, ou de rastreamento. Isso pode ser usado, por exemplo, para image matching. Se eu tiver duas imagens mal alinhadas, eu posso detectar features em cada uma e tentar casar as features uma da outra para alinhar de novo. Pode ser usada para rastreamento de objetos. Por exemplo, se eu usei um detector de rostos para pegar o rosto desse cara aí no vídeo, eu posso, dentro dessa região, aplicar um detector de features só para... E a partir daí, eu não preciso mais detectar o rosto dele, eu posso só rastrear onde estão essas features na imagem. Outra aplicação desse conceito é estabilização de vídeo. A mesma ideia do image matching, quando eu tenho uma câmera em um carro, ela está tremendo porque a estrada é irregular. Isso significa que o vídeo vai estar tremendo, as imagens, cada frame da imagem não está exatamente alinhado com o anterior. E isso pode atrapalhar diversos algoritmos, por exemplo, para detecção da pista, por exemplo. Então, pode ser útil aplicar uma estabilização de vídeo antes de tentar inferir qualquer coisa sobre a imagem. Isso se faz com o image matching que eu acabei de mostrar. Uma outra funcionalidade útil para desenvolvimento de sistemas de auxílio ao motorista é processamento de point clouds. Onde que elas são usadas? Por exemplo, LiDAR. É comum carros autônomos terem LiDAR instalado no teto para mapear em 3D o ambiente em volta, detectar obstáculos, por exemplo. E a saída do LiDAR é uma point cloud que precisa ser processada. Então, o que o MATLAB tem para point clouds? Ele tem um objeto aqui para armazenar a informação da point cloud. Esse objeto tem vários métodos. Tem um método de busca para que a busca seja o mais rápido possível. Essas point clouds elas podem ter milhões de objetos em um único segundo. Milhões de pontos, desculpa. E como que você faz para encontrar os pontos em uma determinada vizinhança
bastante restrita. Se você tentar um método de busca padrão, digamos assim, pode ser bastante demorado, pode não valer a pena sequer tentar processar a point cloud. Mas esse, como método que tem dentro desse objeto, ele é específico para point clouds, então funciona consideravelmente mais rápido. Tem dois métodos de downsampling, por grid average, média sobre uma grade de pontos, ou random. Você seleciona alguns pontos aleatórios e descarta o resto. Downsampling pode ser útil também para acelerar o processamento de point clouds. Tem alguns métodos para visualização dela e para registro, para você alinhar duas point clouds mais ou menos do mesmo jeito que se faz com a imagem. Ele usa esse algoritmo Interactive Closest Point e com duas métricas diferentes, point to plane e point to point. Point to plane, ele tenta otimizar a distância de um ponto até um plano. Ele usa uma vizinhança de pontos para determinar se ali tem, qual é o plano que tem naquela pequena região e determina a distância. E tenta minimizar essa distância. E o point to point, ele tenta realmente alinhar os pontos de duas point clouds um para um. Aqui duas funções, uma point cloud, que cria o objeto point cloud, e finds neighboring radius, que é exatamente para busca de pontos dentro de uma vizinhança. Nesse exemplo aqui, é um exemplo de registro de duas point clouds para várias, para fazer mais ou menos uma reconstrução 3D desse quarto, nesse GIF que vocês estão vendo. O processo é relativamente simples. Você faz um downsampling das duas point clouds que você tem, que eu chamei aqui de referência e current. Você aplica a função pcregister ICP sobre as duas point clouds, moving e fixed, determina a métrica que você quer e alguns outros parâmetros. E essa função retorna uma transformação geométrica, uma matriz 3x3, que associa as duas point clouds. Em seguida, você usa PC Transform para aplicar essa transformação geométrica em uma delas e obter uma terceira point cloud que está alinhada com a primeira. E, por último, você funde as duas. PC Merge, você junta as duas em uma única point cloud. E você faz isso iterativamente, com uma point cloud atrás da outra. Você consegue fazer a reconstrução de toda uma leitura do ambiente. Um segundo exemplo de uso de point cloud, esse específico para automotivo. Tem um LiDAR instalado no teto do carro que está aqui em preto, e ele está constantemente mapeando o ambiente enquanto o carro está andando. E cada ponto é um ponto dessa point cloud, está dentro de uma região específica. E, a princípio, logo depois da aquisição, eu ainda não sei o que é cada ponto, eu tenho que classificar eles de alguma forma. Como que se faz isso? Essa PC Fit Plane, ela tenta ajustar um plano com os pontos dessa point cloud, usando um vetor de referência que eu passo. Por exemplo, se eu quiser ajustar o plano do chão, o plano do chão horizontal está no XY, o Z está para cima. Então, eu passaria um vetor 001 como referência desse plano. E ele pegaria todos os pontos que estão bem próximos de um plano orientado por esse vetor, e retornaria quais são os pontos que estão dentro e quais são os pontos que estão fora, esse in-plane points indices e os outliers. Os in-plane eu pintei de verde, eu sei que é o chão. E os outliers são os outros. O que eu faço com os outros? Eu
posso, por exemplo, buscar vizinhos. Os vizinhos muito perto, eu sei que são os que eu detecto logo no próprio carro, é o próprio teto do carro e capô do carro. Então eu pinto em preto porque eu sei que ele não significa nada. Os que estão perto, mas não tão perto assim, são potenciais obstáculos, eu pintei de vermelho. E os que estão longe, eu deixei não classificado mesmo. Então continua em azul. Isso é uma forma razoavelmente simples de detectar obstáculos e detectar o, a área que você tem para drivable area, área dirigível. É uma expressão feia, mas tudo bem. Um outro exemplo, fusão de sensores. Por que fusão de sensores? Porque tem um monte de sensores montado num carro autônomo e eu preciso saber lidar com todos eles ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui é comum ter LiDAR no teto, uma câmera no para-brisa, radares na grade frontal e na grade traseira, GPS. Então, o MATLAB tem algumas funções para fazer a fusão da informação de todos eles de forma razoavelmente intuitiva, chamou de alto nível aqui. Uma delas é o Bird's Eye Plot, que está mostrado aqui. Vocês veem em um único plot, detecções por visão, por câmera, detecções por radar, objetos que eu estou rastreando através de de algoritmos de tracking, por exemplo, por features, o histórico de detecções passadas, o objeto mais importante, o objeto mais importante é o objeto mais próximo que está na mesma faixa que eu estou no momento. E a faixa aqui em amarelo bem clarinho. E mais motivos para fusão sensores. A maior cobertura. A câmera geralmente tem, apesar dela enxergar tão longe quanto possível, ela só vai ter precisão dentro de algumas dezenas de metros. O radar pode detectar consideravelmente mais longe. E também usar a fusão de sensores para complementar. Um sensor complementa o outro. Por exemplo, para medir posição, a câmera é possível, mas não é tão bom assim. O radar é bem mais preciso. Se eu usar os dois, eu tenho uma estimativa melhor. Velocidade, a mesma coisa. Eu consigo estimar pela câmera, mas o radar faz uma medida direta. Eu comparo a posição do radar agora e um segundo atrás, eu tenho a velocidade do objeto que está na minha frente. Resolução angular, aí o radar já não é bom. Ele não distingue bem dois objetos que sejam muito próximos. Mas a câmera consegue. A câmera, se tiver dois veículos quase encostados, ou então um veículo na frente do outro, ligeiramente deslocados de forma que consiga enxergar os dois, a câmera pode conseguir pegar os dois veículos. E classificação, que é a maior utilidade da câmera, na verdade. O radar vai olhar um carro e vai dizer, é só um objeto que está na minha frente. A câmera não, a câmera vai dizer, isso é um carro, ou isso é um pedestre, ou isso é um poste. E aqui uma simulação completa. Inclui detecção por visão, detecção por radar, a fusão de tudo, segmento de linha. Nesse exemplo, em azul, a seta azul mostra o caminho projetado por um algoritmo que pretende seguir a faixa. Está mostrado no gráfico aqui, Bird's Eye também. A faixa desenhada em verde e o caminho projetado em azul. Se eu não usasse esse segmento de faixa, se eu fosse fazer essa extrapolação só baseado no estresssamento das rodas, por exemplo, até eu chegar na curva, eu não saberia que eu tenho que fazer a curva. A minha projeção ainda é ir para frente. Eu só
um algoritmo que tente se basear na mecânica do carro, única e exclusivamente, só vai detectar uma curva quando chegar na curva. Isso é ruim. É bom você ter com antecedência o caminho que você deve seguir. Continuando aqui, vocês veem que uma vez que o carro entrou na curva, o caminho baseado na mecânica do carro também se atualizou. Mas a hora de sair da curva, ele também demorou para sair da curva. O seguidor de faixa mostra primeiro que a curva acabou. E aqui, no finalzinho, o carro que estava imediatamente na minha frente saiu da minha frente porque tem um veículo parado logo em seguida. E o que eu estou apontando aqui é a câmera identificou. Assim que ele saiu da frente, o veículo ID3 aqui. Mas o radar ainda não. Eu só tenho estrelinha no radar. Estrelinha é detecção por câmera. Esse é mais um motivo para o uso de fusão de sensores, de múltiplos sensores. Um pode detectar e o outro não. E aqui o final da simulação, ele deve parar quando chegar no veículo estacionário. Não. Okay? Só para fechar, esses foram a maioria dos toolboxes que eu usei e alguns outros que também são úteis para desenvolvimento de sistemas de auxílio ao motorista. Image Acquisition, Image Processing e Computer Vision lá no começo, para detecção de faixa e para classificação de objetos. O Autonomous Drive tem várias das ferramentas de processamento de Point Cloud e de fusão de sensores, por exemplo, o gráfico Bird's Eye. Statistics e Machine Learning e Neural Networks. Eu não usei nesses exemplos, mas eles podem ser usados para detecção e classificação de objetos, de forma para fazer a mesma tarefa do Cascade Object Detector, mas através de outros algoritmos. Phased Array System e SimRF para Phased Array Systems para desenvolvimento de sistemas de radar, e RF, Radio Frequency. O RF para Radio Frequency, radiofrequência. E Signal Processing Toolbox, que é básico para trabalhar com sinais de radar, por exemplo. Uma boa ideia de se usar também é o Simulink Project, porque, como eu mostrei, tem muitas funcionalidades separadas e que precisam ser integradas no final. Isso significa que vai ser um trabalho de equipe, muito provavelmente. Não vai ser uma pessoa sozinha que vai desenvolver um carro autônomo. E para integrar o trabalho de múltiplas pessoas ou múltiplas equipes, o Simulink Project é uma boa ideia. Ele permite você fazer um repositório online para todo o desenvolvimento que você faz, com controle de versão, com possibilidade de retornar para a versão anterior, entre outras funcionalidades. Agora um tempo para perguntas. E quem tiver perguntas pode mandar no item perguntas do painel de vocês. Marília de Paula, eu estou perguntando se esse assunto está disponível em algum outro lugar. A Fernanda vai mandar para todos vocês um link da Netflix sobre o toolbox novo de Autonomous Drive. E ele tem alguns exemplos também que não envolvem esse toolbox, mas são relacionados a isso. Yuri, esse método de calibração de câmera é o mais adequado para outras aplicações? Esse método de calibração de câmera ele é bastante genérico. Ele serve para essas duas funcionalidades que eu falei. Corrigir as distorções da câmera e para você conseguir associar as coordenadas da câmera com o mundo real. Não tenho certeza que aplicação você está pensando, mas ele é, como eu falei, ele é bastante genérico. Se é dessas duas coisas que você precisa, esse método serve.
Fernando, o programa detecta pedestres e motos, por exemplo. No caso de um motorista em cima de uma moto, precisa de um novo label? Ah, não necessariamente. Eu, eu lembro de já ter visto uma imagem exatamente desse exemplo, que detectava uma pessoa, e não detectava moto porque porque não tinha parte de detectar moto no algoritmo. Mas ele detectava como uma pessoa. Sueliton está perguntando, considerando a condição do carro parado à frente, qual a sensibilidade do código para uma tomada de decisão de mudança de faixa em caso de colisão? Por exemplo, no caso do Cascade Object Detector que eu mostrei, uma das propriedades que você seta é a sua tolerância para alarme falso. Então, durante o treinamento, você escolhe quanto você tem de tolerância ao erro. Isso está relacionado com essa sua pergunta. Se, se eu tolero, por exemplo, 1% de erro, pode acontecer de 1% dos casos eu não detectar um pedestre e atropelar ele. Ou, ou não, ou ele pode só detectar tarde demais. Enfim, isso é uma coisa que precisa ser experimentada, mas não, a princípio não é uma barreira. É questão de você ter hardware que tenha performance suficiente e ser rigoroso durante o treino do detector, por exemplo, e durante o desenvolvimento do seu sistema de radar para detecção de obstáculos, etc. Bom, obrigado a todos pela participação de vocês. Quaisquer dúvidas, vocês podem me contatar por e-mail, daniel.vieira@opencad.eng.br, e até o próximo.